Bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons, livro 3. Autora Julia Quinn. Um perfeito cavalheiro. Capítulo 8. Nos últimos tempos, parece não ser possível dar 2 passos num baile em Londres sem tropeçar numa mãe da alta sociedade lamentando as dificuldades de se encontrar bons criados. De fato, esta autora pensou que a Sra. Featherington e Lady Pennywood chegariam às vias de fato no sarau Smith da semana passada. Pelo jeito, Lady Pennywood roubou a camareira da Sra. Featherington bem debaixo do nariz dela, há 1 mês, prometendo um salário melhor e roupas usadas. É preciso observar que a Sra. Featherington também dava à pobre moça roupas de segunda mão, mas qualquer um que tenha prestado atenção ao guarda-roupa das irmãs Featherington compreenderia por que ela não via isso como um benefício. A situação se complicou, no entanto, quando a camareira em questão procurou a Sra. Featherington implorando para ser recontratada. Parece que a ideia de Lady Pennywood tem de uma camareira inclui tarefas que dizem respeito mais precisamente à faxineira, à arrumadeira e à cozinheira. Alguém devia dizer à mulher que uma moça só não pode fazer o trabalho de 3. Crônicas da Sociedade de Lady Westleton, 2 de maio de 1817. Vamos acender a lareira, sugeriu Benedict, e nos aquecer antes de nos deitar. Eu não a salvei dos Cavender para você acabar morrendo de pneumonia. Sophie ficou observando enquanto ele tossia, mais uma vez o corpo sendo sacudido pelos espasmos que o forçavam a se abaixar. Mil perdões, Sr. Bridgerton, disse ela sem conseguir evitar. Mas, de nós 2, creio que o senhor quem corre mais perigo de contrair uma pneumonia. Mesmo assim, arfou ele, e eu lhe garanto que não tenho qualquer desejo de adoecer também. Então, ele se dobrou para a frente de novo, e de novo foi dominado pelo acesso de tosse. Sr. Bridgerton? Chamou Sophie, a voz cheia de preocupação. Ele engoliu de maneira convulsiva e mal conseguindo responder. Apenas me ajude a acender o fogo antes de tossir até desmaiar. Sophie franziu a testa. O acesso de tosse dele estava ficando cada vez mais próximo um do outro, além de mais profundo e ruidoso, como se viesse do fundo do peito. Ela acendeu a lareira com facilidade, como a arrumadeira tinha experiência suficiente com isso, e logo os 2 estavam com as mãos o mais próximas do fogo possível. Acho que sua muda de roupa não deve estar seca, comentou Benedict, fazendo um sinal com a cabeça para a bolsa encharcada de Sophie. Também acho, concordou ela com tristeza. Mas não tem importância se eu permanecer aqui por muito tempo, minha roupa do corpo vai acabar secando. Não seja tola, zombou ele virando-se para o fogo, aquecer suas costas. Tenho certeza de que posso conseguir uma muda de roupa para você. Há roupas femininas aqui? Perguntou ela com desconfiança. Imagino que você não seja tão exigente que não possa vestir calças e camisa por uma noite, certo? Até aquele exato momento, talvez Sophie fosse sim exigente a esse ponto, mas analisando sob o ponto de vista de Benedict, de fato parecia um pouco tolo. Creio que não, retrucou ela. Roupas secas com certeza seriam agradáveis. Ótimo, disse ele com rapidez. Por que não acende as caldeiras em 2 quartos enquanto vou atrás de roupas secas? Posso ficar no alojamento dos criados, observou Sophie. Não é necessário, garantiu ele, saindo da sala e fazendo um sinal para que ela o seguisse. Tenho quartos extras e você não é uma criada aqui. Mas sou criada, lembrou ela, apressando-se em ir atrás dele.
Faça como preferir, então. Ele começou a subir a escada, mas precisou parar no meio do caminho para tossir. Você pode procurar um quartinho minúsculo no alojamento dos criados com uma catrezinho duro, ou pode ficar num quarto de hóspede que lhe garanto que terá colchões e cobertos de penas de ganso. Sophie sabia que devia se lembrar de seu lugar no mundo e continuar pelo próximo lance de escada que levava ao sótão. Mas, por Deus, colchão e cobertor de penas de ganso pareciam um paraíso sobre a terra. Fazia anos que não dormia com tanto conforto. Vou procurar um quarto de hóspede pequeno, então, cedeu ela. Menor que houver. Benedict deu um meio sorriso seco do tipo, eu avisei. Escolha os aposentos que desejar, mas não aquele, completou apontando para a segunda porta à esquerda. Aquele é o meu. Vou ligar a caldeira lá agora mesmo, disse ela. Ele precisava mais do calor do que ela. Além disso, Sophie ficou morrendo de curiosidade para ver como era o quarto dele. É possível dizer muito sobre uma pessoa pela decoração de seu próprio canto. Desde que, é claro, a pessoa possua recurso suficiente para decorá-lo conforme suas preferências. Ela pensou fazendo uma careta. Duvidava muito que alguém pudesse inferir qualquer coisa a seu respeito vendo sua pequena torre no sótão dos Cavenders, a não ser o fato de que ela não tinha um centavo. Sophie deixou sua bolsa no corredor e correu para os aposentos de Benedict. Era um cômodo encantador, aconchegante, masculino e muito confortável. Apesar de ele ter dito que quase não ia lá, havia todos os tipos de itens pessoais sobre a escrivaninha e as mesas. Miniaturas do que deveriam ser seus irmãos e irmãs, livros com capa de couro e até mesmo um vasinho de vidro cheio de pedras. Que curioso, murmurou Sophie, aproximando-se, embora soubesse que estava sendo terrivelmente invasiva e intrometida. Cada um tem um significado especial, afirmou uma voz forte atrás dela. Eu as coleto e coleciono desde... Ele parou para tossir. Desde criança. Sophie corou por ter sido flagrada bisbilhotando, mas como sua curiosidade ainda não tinha sido satisfeita, pegou uma. Tinha um tom rosado com uma veia cinza irregular que atravessava no meio. Qual o significado desta? Eu a colhi numa caminhada, explicou Benedict baixinho. Foi no dia em que meu pai morreu. Ah! Sophie devolveu a pedra no lugar, como se ela tivesse queimado sua mão. Eu sinto muito. Foi há muito tempo. Mesmo assim, sinto muito. Ele deu um sorriso triste. Eu também. Então ele tossiu com tanta força que teve de se apoiar na parede. O senhor precisa se aquecer, disse Sophie. Deixe-me acender o fogo. Benedict atirou um monte de roupas em cima da cama. Para você, falou. Obrigada, retrucou ela, mantendo a atenção na pequena caldeira. Era perigoso ficar no mesmo quarto que ele. Ela não achava que Benedict poderia ter qualquer atitude inconveniente. Era cavalheiro demais para se impor a uma mulher que mal conhecia. Não, o perigo estava nela mesma. Para ser sincera, Sophie achava que se passasse tempo demais na companhia dele, poderia acabar perdidamente apaixonada. O que isso lhe traria? Nada, além de um coração partido. Ela se agachou diante da pequena caldeira de ferro e permaneceu assim por vários minutos, atiçando a chama até ter certeza de que ela não se apagaria. Pronto, anunciou ela ficando satisfeita. Então se levantou, arqueando as costas de leve para se alongar e virou. Isso vai tratar de... nossa! A pele de Benedict Bridgerton estava esverdeada. O senhor está bem? Perguntou ela, correndo para o lado dele. Não muito, admitiu ele, enrolando as palavras e se apoiando contra a coluna da cama.
Parecia meio bêbado, mas Sophie estava com ele havia pelo menos 2 horas e sabia que não tinha bebido. O senhor precisa ir para a cama, afirmou ela, tropeçando sob o peso dele, que resolvera se apoiar nela e não mais na coluna da cama. Ele sorriu. Você vem também? Ela recuou. Agora eu sei que está com febre. Ele levantou a mão para tocar a própria testa, mas bateu no nariz. Ai! Gritou. Sophie se encolheu em solidariedade. Ele levou a mão até a testa. Acho que estou com um pouco quente. Foi um gesto incrivelmente íntimo da parte dela, mas como a saúde de um homem estava em jogo, Sophie estendeu a mão e tocou a testa dele. Não ardia, mas também não estava fria. O senhor precisa tirar essas roupas molhadas, disse ela. Agora mesmo. Benedict olhou para baixo, piscando, como se a visão das roupas encharcadas fosse uma surpresa. Sim, murmurou ele, com um ar pensativo. Sim, acho que sim. Levou os dedos até os botões da camisa, mas eles estavam pegajosos, dormentes e não paravam de escorregar. Por fim, ele deu de ombros e confessou. Eu não consigo. Ah, puxa. Aqui, vou... Sophie estendeu a mão para os botões, então recuou nervosa, até que enfim cerrou os dentes e estendeu a mão de novo. Abriu-os com rapidez, fazendo o possível para desviar os olhos à medida que se revelavam mais alguns centímetros de pele dele. Quase pronto, falou em voz baixa. Só mais um instante. Como ele não respondeu nada, ela olhou para cima. Ele tinha os olhos fechados e todo o seu corpo balançava de leve. Se Benedict não estivesse de pé, Sophie teria jurado de que tinha pegado no sono. Sr. Bridgerton? Chamou baixinho. Sr. Bridgerton? Benedict levantou a cabeça num movimento brusco. O quê? O quê? O senhor caiu no sono. Ele piscou confuso. Isso é ruim? Não pode dormir com essas roupas. Ele olhou para baixo. Como minha camisa está aberta? Sophie ignorou a pergunta e preferiu empurrá-lo com delicadeza até que estivesse com o traseiro no colchão. Sente-se, ordenou ela. Sua voz deve ter soado bastante autoritária, porque ele obedeceu. Há alguma roupa seca para vestir? Quis saber ela. Ele tirou a camisa e a atirou no chão. Nunca durmo vestido. Sophie sentiu um embrulho no estômago. Bem, essa noite acho que deveria colocar alguma roupa. E... o que está fazendo? Ele a fitou, como se Sophie tivesse feito a pergunta mais idiota do mundo. Estou tirando as minhas calças. Não poderia ao menos esperar que eu me virasse de costas? Ele a encarou com um ar inexpressivo. Ela lhe devolveu o olhar. Ele a fitou um pouco mais tempo. Depois, enfim, disse. E então? E então o quê? Não vai se virar de costas? Ah! Gritou ela, girando-se, como se alguém tivesse acendido uma fogueira sob seus pés. Benedict balançou a cabeça, cansado ao se sentar na beirada da cama e tirar as meias. Que o senhor o protegesse das moças púdicas. Ela era uma arrumadeira, ora. Mesmo que fosse virgem, e seu comportamento levava a crer que era, ela com certeza já vira um homem antes. Arrumadeiras estavam sempre entrando e saindo de quarto sem bater, levando toalhas, lençóis e tudo mais. Era inconcebível que jamais tivesse se deparado com um homem nu por acidente. Ele tirou a calça, tarefa nada simples, considerando que elas ainda estavam um pouco úmidas e ele teve que desgrudá-las da pele. Quando terminou de se despir por completo, levantou uma sobrancelha na direção das costas de Sophie. Ela continuava parada, tensa, com as mãos fechadas ao lado do corpo. Surpreso, ele percebeu que a visão dela o fazia sorrir. Começava a se sentir um pouco letárgico e precisou de 2 tentativas para conseguir levantar a perna o suficiente para subir na cama. Com
um esforço considerável, ele se inclinou para a frente e agarrou a borda da coberta, puxando-a para cima do corpo. Então, completamente exausto, atirou-se nos travesseiros e gemeu. — O senhor está bem? Perguntou Sophie. Ele fez um esforço para responder ótimo, mas saiu algo mais parecido com thump. Benedict a escutou se movimentar pelo quarto, e quando reuniu energia suficiente para abrir uma pálpebra pela metade, viu que ela fora para o lado da cama. Parecia preocupada. Por algum motivo, aquilo pareceu muito comovente. Já fazia um bom tempo desde a última vez que uma mulher que não fosse sua parente havia se preocupado com seu bem-estar. — Eu estou bem, murmurou ele, tentando dar um sorriso tranquilizador, mas sua voz saiu sufocada. Ele aguçou os ouvidos, tinha a impressão de que sua boca falava corretamente, o que queria dizer que o problema devia ser com os ouvidos. — Sr. Bridgerton? Sr. Bridgerton? Ele abriu um olho de novo. — Vá para a cama, resmungou ele. — Vá se secar. — Tem certeza? Ele assentiu. Falar estava ficando difícil demais. — Muito bem, mas vou deixar sua porta aberta. Se precisar de mim à noite, basta chamar. Ele assentiu mais uma vez, ou pelo menos tentou. Então caiu no sono. Sophie levou menos de 15 minutos se arrumando para se deitar. Um excesso de ansiedade a manteve agitada enquanto vestia as roupas secas e aprontava a caldeira do quarto. Mas no instante em que deitou a cabeça no travesseiro, ela sucumbiu à exaustão tão profunda que parecia vir dos ossos. Havia sido um longo dia, pensou em meio grogue. Um dia interminável entre cumprir suas tarefas matinais, correr pela casa fugindo de Cavender e seus amigos. Fechou os olhos. O dia havia sido muito longo e... Ela se sentou de repente, com o coração disparado. O fogo na caldeira diminuíra, então era provável que ela tivesse caído no sono. Mas como estava morta de cansaço, alguma coisa devia tê-la despertado. Teria sido Benedict. Será que a chamara? Ele não parecia bem quando ela o deixara, mas também não aparentava estar à beira da morte. Ela saltou da cama, pegou uma vela e disparou para a porta do quarto, segurando as calças imensas de Benedict lhe emprestara quando elas começaram a deslizar por seus quadris. Quando chegou ao corredor, Sophie ouviu um som que devia tê-la despertado. Foi um gemido profundo seguido de um barulho forte e algo que soou como uma lamúria. Sophie entrou no quarto de Benedict e se dirigiu à caldeira para acender a vela. Ele encontrava-se deitado na cama, em uma imobilidade quase sobrenatural. Sophie se aproximou dele, olhando fixamente para seu peito. Sabia que não podia estar morto, mas se sentiria muito melhor depois de vê-lo respirar. — Sr. Bridgerton? Sr. Bridgerton? Não houve resposta. Ela se aproximou um pouco mais, se inclinou na beirada da cama. — Sr. Bridgerton? Ele estendeu a mão e agarrou o ombro dela, fazendo-a perder o equilíbrio até cair na cama. — Sr. Bridgerton! Gritou Sophie. — Me solte! Mas ele havia começado a se debater e a gemer, e seu corpo estava tão quente que Sophie soube que ele ardia em febre. Ela deu um jeito de se soltar e saiu aos tropeços da cama, enquanto ele continuava se revirando, murmurando montes de palavras sem sentido. Sophie esperou um instante de tranquilidade e levou a mão à testa dele. Estava queimando. Ela mordeu o lábio inferior enquanto tentava decidir o que fazer. Não tinha experiência cuidando de pessoas febris, mas lhe pareceu que a atitude lógica seria esfriá-lo. Por outro lado, quartos de pessoas doentes pareciam sempre ser mantidos fechados, abafados e quentes. Então, talvez... Benedict começou a se debater de novo e do nada pediu baixinho: — Me beije.
Sophie soltou as calças caíram no chão. Ela soltou um gritinho de surpresa e se abaixou com toda a rapidez para segurá-las. Segurando-as firmemente na cintura com a mão direita, ela estendeu o braço para dar um tapinha na mão dele com a esquerda, mas pensou melhor. O senhor está apenas sonhando, Sr. Bridgerton, falou. Me beije, repetiu ele. Mas não abriu os olhos. Sophie se aproximou mais. Mesmo à luz de uma vela solitária, ela pôde ver os olhos dele se movendo sob as pálpebras. Era estranho, ela pensou ver outra pessoa sonhando. Que droga! Gritou ele de repente. Me beije! Sophie recuou surpresa, deixando a vela sobre a mesa da cabeceira, com pressa. Sr. Bridgerton, começou, com a intenção de explicar por que não poderia sequer começar a pensar em beijá-lo. Mas então, considerando, por que não? Sentindo o coração batendo muito forte, ela se abaixou e deu um beijinho suave e delicado nos lábios dele. Eu amo você, sussurrou. Sempre amei. Para alívio de Sophie, Benedict não se mexeu. Não gostaria que ele se lembrasse desse momento na manhã seguinte. Mas então, justo quando tinha se convencido de que ele voltara a dormir profundamente, Benedict começou a virar a cabeça de um lado para o outro, deixando marcas profundas no travesseiro de penas. Aonde você foi? Resmungou ele com uma voz rouca. Aonde você foi? Estou aqui, respondeu Sophie. Ele abriu os olhos e, por um brevíssimo instante, pareceu totalmente desesperado ao dizer: Não você! Depois revirou os olhos e começou a mexer a cabeça de um lado para o outro de novo. Bem, eu sou tudo o que você tem, murmurou Sophie. Não saia daqui, continuou com um riso nervoso. Eu já volto. Então, com o coração batendo forte de medo e ansiedade, ela saiu correndo do quarto. Se havia algo que Sophie aprendera em seus dias de arrumadeira, era que a maioria das casas funcionava quase da mesma maneira. Foi por isso que não teve qualquer dificuldade de encontrar roupas de cama extras para substituir os lençóis encharcados de suor de Benedict. Providenciou também uma jarra cheia de água fresca e algumas toalhas pequenas para umedecer a testa dele. Quando voltou ao quarto, ela o encontrou imóvel, mas com a respiração superficial e rápida. Sophie estendeu a mão, tocou a testa dele. Não podia ter certeza, mas parecia que ele estava ficando mais quente. Puxa vida, aquilo não era bom, e ela não podia ser menos qualificada para cuidar de um paciente febril. Araminta, Rosamund e Pose nunca ficaram doentes. Os Cavenders também sempre foram muito saudáveis. O mais perto que ela chegara de cuidar de alguém fora ajudando a mãe da senhora Cavender, que não conseguia caminhar, mas nunca cuidara de alguém com febre. Ela mergulhou uma toalhinha na jarra d'água e depois a segurou acima do recipiente até que parasse de pingar. Isso deve fazê-lo sentir-se um pouco melhor, sussurrou ela, encostando o tecido úmido na testa dele. Então acrescentou com uma voz pouco confiante: Pelo menos é o que eu espero. Benedict não se esquivou dela. O tocou com a toalha molhada. Sophie interpretou isso como um sinal bom e preparou outra. Só que não fazia ideia de onde apoiá-la. No peito dele não parecia certo, e ela com certeza não iria permitir que o lençol descesse abaixo da cintura dele, a menos que o pobre homem estivesse à beira da morte. E mesmo assim, não sabia ao certo o que poderia fazer lá embaixo que fosse capaz de reanimá-lo. Assim, ela passou o pano de leve atrás das orelhas dele e um pouco nas laterais do pescoço. Está melhor? Perguntou, sem esperar qualquer resposta, mas sentindo que devia continuar a conversar unilateral ainda assim.
Não sei muita coisa sobre cuidar de pessoas doentes, mas achei que pudesse querer algo fresco na pele. Pelo menos eu iria querer se estivesse no seu lugar. Ele se remexeu e murmurou algo incompreensível. É mesmo? Retrucou Sophie, tentando sorrir sem sucesso algum. Que bom! Ele resmungou alguma coisa. Não, falou ela, passando o tecido úmido na orelha dele. Concordo com o que disse antes. Ele voltou a ficar imóvel. Mas posso reconsiderar, continuou ela preocupada. Por favor, não se ofenda. Ele não se mexeu. Sophie suspirou. Havia um limite de quanto se podia conversar com um homem inconsciente antes de começar a se sentir tola. Ela virou a toalha da testa dele e tocou sua pele, que agora estava meio pegajosa. Pegajosa e ainda quente. Uma combinação que não imaginava ser possível. Ela decidiu manter a toalhinha fora da testa, por hora, e a deixou apoiada em cima da jarra. Como não parecia haver o que fazer por ele de imediato, Sophie começou a andar pelo quarto, examinando, sem qualquer pudor, o que estivesse à sua vista. A coleção de miniaturas foi a primeira parada. Havia 9 delas sobre a escrivaninha. Sophie deduziu que eram dos pais e dos 7 irmãos de Benedict. Começou a ordenar os irmãos por idade, então lhe ocorreu que era provável que os objetos não tivessem sido todos confeccionados ao mesmo tempo, de modo que ela podia estar olhando para uma representação do irmão mais velho aos 15 anos e para o mais jovem aos 20. Ficou impressionada com a semelhança entre eles. Todos tinham os mesmos cabelos castanhos e espessos e as mesmas bocas largas e mesmos estrutura óssea elegante. Aproximou-se para tentar comparar as cores dos olhos, mas a luz da vela era muito fraca, e de qualquer maneira essa não era uma característica que pudesse identificar com facilidade numa miniatura. Ao lado da mini-família de Benedict estava o vaso com a coleção de pedras dele. Sophie pegou algumas delas, uma por vez, e as girou na palma da mão. Por que será que estas estão aqui? Por que são tão especiais para você? Sussurrou, devolvendo-as rapidamente ao lugar. Elas lhe pareciam simples pedras, mas imaginou que Benedict deveria achá-las mais interessantes e singulares, já que representavam lembranças especiais para ele. Encontrou uma caixa de madeira que não conseguiu abrir de jeito nenhum. Talvez fosse uma daquelas caixas mágicas do Oriente, de que ouvira falar. O mais intrigante era um grande caderno apoiado na lateral da escrivaninha, cheio de desenhos feitos a lápis. A maioria fazia parte de paisagens, mas alguns retratos também. Seriam obras de Benedict? Sophie tentou ler a assinatura na parte inferior de cada desenho. Os pequenos rabiscos com certeza pareciam uma letra B. 2 letras B. Ela prendeu a respiração e um sorriso espontâneo lhe iluminou o rosto. Jamais imaginara que Benedict pudesse ser um artista. Nunca lera nada a respeito no Westerton, e parecia o tipo de coisa que Lady Westerton teria descoberto com o passar dos anos. Sophie aproximou-se do caderno com a vela e o folheou. Queria se sentar com ele e passar 10 minutos examinando cada detalhe, cada desenho, mas parecia invasivo demais. Era provável que ela estivesse apenas tentando justificar sua bisbilhotice, mas de alguma forma não pareceu tão grave dar uma olhada. As paisagens eram variadas, algumas mostravam o meu chalé, ou deveria chamá-lo de chalé dele. Outras eram de uma propriedade maior que Sophie imaginou se tratar da casa de campo da família. A maioria delas não tinha qualquer construção, apenas um riacho, ou uma árvore ao vento, ou uma campina sob a chuva. O mais impressionante era que os desenhos pareciam captar a essência do momento. Sophie podia jurar
que ouviu aquele riacho correndo ou a brisa balançando as folhas daquela árvore. Os retratos eram poucos, mas Sophie os achou muito mais interessantes. Havia vários de uma jovem que só podia ser sua irmã caçula, e alguns deviam ser da mãe dele. Um dos preferidos dela foi o que retratava algum tipo de jogo ao ar livre. Pelo menos 5 irmãos seguravam tacos compridos e uma das meninas fora desenhada em primeiro plano com o rosto contorcido de determinação enquanto tentava acertar uma bola. Algo naquele retrato quase fez Sophie rir alto. Ela pôde sentir a alegria do dia, e isso fez com que desejasse que com todas as forças ter a própria família. Olhou de novo para Benedict, que ainda dormia um sono tranquilo na cama. Será que ele sabia quanta sorte tinha por ter nascido num clã tão grande e amoroso? Com um suspiro, ela folheou mais algumas páginas, até chegar ao fim do caderno. O último desenho era diferente dos outros, porque retratava uma cena noturna, na qual uma mulher segurava a barra do vestido acima dos tornozelos, enquanto corria e... Por Deus! Sophie arfou, estupefata. Era ela. Sophie aproximou o desenho do rosto. Ele havia captado os detalhes do vestido. Aquele lindo traje prateado que fora dela por apenas uma noite. Com perfeição. Lembrara-se até mesmo de suas luvas compridas e de seu penteado. A perfeição. Lembrara até mesmo de suas luvas. O rosto era um pouco menos reconhecível, mas era preciso considerar que ele nunca havia de fato visto sua fisionomia por inteiro. Bem, não até agora. Benedict gemeu de repente, e Sophie olhou e viu que se remexia agitado na cama. Fechou o caderno e o recolocou no lugar antes de correr até ele. Sr. Bridgerton? Sussurrou. Queria tanto chamá-lo de Benedict. Era como pensava nele, como chamava em seus sonhos durante aqueles 2 longos anos, mas isso seria imperdoavelmente íntimo e com certeza não estaria de acordo com sua posição de criada. Sr. Bridgerton? Murmurou ela, sussurrando de novo. Está se sentindo bem? Ele abriu os olhos. Precisa de alguma coisa? Benedict piscou várias vezes. Sophie não soube ao certo o que escutara ou não. Ele parecia tão disposto que ela ficou em dúvida se ele a vira mesmo. Sr. Bridgerton? Ele estreitou os olhos. Sophie? Disse ele com a voz rouca e a garganta seca e dolorida. Arrumadeira? Ela assentiu. Estou aqui. O que quer? Água, pediu ele. É pra já. Sophie tinha mergulhado as toalhas na água da jarra, mas decidiu que não era boa hora para ser detalhista. Então pegou o copo que levara da cozinha e encheu. Aqui, falou, entregando-lhe a ele. Como Benedict estava com os dedos trêmulos, ela não soltou o copo enquanto ele bebia. Ele tomou 2 goles e se atirou de novo nos travesseiros. Obrigado, sussurrou. Sophie tocou a testa dele. Ainda estava bem quente, mas ele parecia lúcido mais uma vez, e ela interpretou isso como um sinal de febre que a febre cedera. Acho que pela manhã se sentirá melhor. Ele riu. Foi uma risada fraca, mas ainda assim uma risada. Duvido muito, resmungou. Bem, não totalmente recuperado, admitiu ela, porém mais bem disposto que agora. Seria difícil me sentir pior do que isso. Sophie sorriu. Acha que consegue se virar para um dos lados da cama para que eu troque os lençóis? Ele assentiu e obedeceu. Enquanto Sophie agia, Benedict manteve os olhos fechados. Técnica interessante essa, comentou ele quando ela terminou. A mãe da senhora Cavender costumava visitá-la com frequência, explicou Sophie. Como ela só ficava na cama, precisei aprender a trocar os lençóis com ela deitada.
Não é muito difícil. Ele assentiu. Vou voltar a dormir agora. Ela deu um tapinha tranquilizador no ombro dele. Simplesmente não conseguiu evitar. Estará se sentindo melhor pela manhã, sussurrou ela. Eu prometo. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.